Olá a todos, meu nome é Cristiane, eu sou jornalista de formação, para quem não me conhece, tenho mestrado em comunicação, doutorado em educação, tenho trabalhado com divulgação científica e comunicação na linha Meio Ambiente e Desenvolvimento, e hoje eu estou aqui falando para o terceiro Fórum Online de Educação, Meio Ambiente e Sustentabilidade, a convite da professora Angélica Góes Morales e da ANAP. Gostaria já de dar os meus agradecimentos para essa oportunidade, de poder falar um pouquinho com vocês sobre para que e a quem serve a ciência. E a importância de uma cultura científica no Brasil, da gente poder desenvolver essa cultura científica no Brasil. Tá? Então, a gente vai falar um pouquinho, né, iniciando sobre o que é ciência, o conceito de ciência. Para a gente diferenciar o conhecimento científico do senso comum, a gente vai falar um pouquinho também sobre o senso comum e como um pode ajudar o outro no sentido de tornar o Brasil um país com uma cultura científica mais forte, né? Para que a gente possa ser mais eficiente em termos críticos, né? Em termos de letramento científico e em termos de uma reflexão científica. Isso que talvez seja o mais importante para a gente discutir hoje. Tá? Então, em primeiro lugar, como eu falei, a gente vai falar um pouquinho sobre o que é ciência, né? Ou o que não é ciência, e sobre o que é senso comum. Tá? O Freire Maia, ele nos diz que há uma ausência de consenso com relação ao que é ciência. Né? Então, a gente tem várias definições de ciência, mas não existe um consenso, né? Não dá para bater um martelo, essa é a correta, essa está equivocada, não existe isso. E ele nos traz alguns fatores pelos quais não existe esse consenso, tá? Então, o primeiro desses fatores, ele vai residir no fato de toda definição ser incompleta. Então, a gente cria uma definição, vai alguém lá e fala, mas faltou isso. Aí você acrescenta isso, mas faltou aquilo. Você acrescenta aquilo, mas faltou aquilo outro, né? Então, existe uma dificuldade de tornar essa definição mais completa. Tá? Então, algumas pessoas acham que isso não é apropriado, isso não deveria estar no conceito, e que o que deveria estar no conceito ficou de fora. Então, essa falta de consenso faz a dificuldade, né, da gente ter um conceito do que é ciência. O segundo fator é a própria complexidade do tema, né? Ciência é complexo, o conhecimento científico é uma temática complexa, né? Por isso até a necessidade da gente transformar o nosso país no sentido de tentar fazer com que a população pelo menos compreenda o processo científico, né? Que é super importante. A gente vai ver que algumas pesquisas de popularização da ciência a gente vai verificar o quanto falta a gente chegar até a comunidade, né? O quão seria importante a gente estar mais perto da população, o quão importante seria a população conhecer a ciência no seu cotidiano, como que essa ciência vai impactar o seu cotidiano, isso seria super importante. E o terceiro e último fator é justamente essa falta de acordo entre as definições, que acaba sendo um reforço aí do primeiro e segundo fator. Tá? E aí o próprio Freire Maia, ele fala, olha, eu não vou dizer o que é ciência, mas eu vou dizer o que ela deveria contemplar, né? O que ela contemplaria.
Então, ele traz 3 questões que ela deveria contemplar, né? Ele fala que ela contempla um conjunto de descrições, interpretações, teorias, leis, modelos, né? Visando o quê? Né? Visando o conhecimento de uma parcela da realidade. Gente, isso é super importante que ele traz aqui, que o autor traz. Por que que é importante? Porque a gente está vendo, a gente sempre vê um problema de pesquisa, por mais que a análise seja interdisciplinar, vai ser sempre numa perspectiva, tá? Mesmo que seja interdisciplinar. Quando a gente vê disciplinarmente, a gente vê numa única perspectiva. Quando a gente vê interdisciplinarmente, a gente vê em diversas perspectivas, mas a gente nunca vai conseguir a totalidade das perspectivas, tá? Então, esse conhecimento é sempre uma parcela da realidade, aquilo que a gente está vendo, aquilo a que a gente se propôs a conhecer, a estudar, e aquilo ao que a metodologia, que é a próxima coisa que a gente vai falar, nos permite ver naquele momento, com o conhecimento que a gente tem, né? Vamos supor que futuramente a gente conheça um pouco mais sobre aquele determinado assunto, vai ser possível que eu conheça mais sobre, eu consiga analisar mais sobre aquele fator, porque eu já tenho um conhecimento prévio maior do que o que eu tenho hoje, por exemplo, né? Então, quanto mais o conhecimento ele vai evoluindo, mais a gente vai conhecendo sobre um determinado assunto. E nesse sentido, quando a gente já tem um estado do conhecimento bastante avançado, isso nos permite ir além, né? Às vezes a gente vai olhar numa perspectiva hoje que é aquilo que tem ali para a gente não tem mais nada que possa olhar além daquilo. A partir do momento em que a gente vai evoluindo esse estado do conhecimento, a gente vai conseguindo olhar mais também, mais além, tá? E essas descrições, teorias, leis, né, e esse conhecimento, mesmo que seja numa perspectiva, numa parcela da realidade, em termos de ciência, ele é sempre desenvolvido utilizando uma determinada metodologia, que é aquela que a gente chama de metodologia científica, né? Por isso, a ciência sempre ela tem que ter um método em que ela vai se apoiar, né? Onde ela vai explicar todos os passos que ela está percorrendo para chegar até aquele objetivo que ela colocou no início da sua pesquisa, tá? Então, sempre numa perspectiva metodológica, né? O que a gente chama do passo a passo para que a gente possa atingir aquele objetivo que a gente se propôs, né? Essa metodologia ela pode ser qualitativa, quantitativa, ela pode ser mista, né? Que é o que a gente chama de quali quanti, mas ela tem que estar presente na ciência. A gente não desenvolve ciência sem uma metodologia, tá? Isso é inerente do campo científico. E aí a gente chega no senso comum, tá? Muitos conhecimentos que a gente tem hoje, eles nasceram de algumas questões que eram colocadas pelo senso comum. E se você perguntava por que é assim? Ah, não sei, só sei que é assim, né? É bem aquela coisa lá do personagem do Ariano Suassuna, do personagem do Ariano Suassuna no Alto da Compadecida, né? Eu não sei, só sei que é assim. E o senso comum, ele traz exatamente isso, né? Então, ele é um vasto conjunto de concepções que normalmente é aceita como verdadeira num determinado meio social, tá? Não precisa ser em todos, porque algumas culturas podem estar mais avançadas e já ter um conhecimento científico sobre aquele assunto, em outros não, e aquele senso comum ainda é um conhecimento tido como verdadeiro naquele determinado meio social. E aí, então, ele recebe o nome de senso comum, tá? O senso comum, ele não tem uma metodologia. Ele nasceu porque algumas pessoas acharam ou até observaram que aquilo acontecia, né?
mas não havia uma metodologia para avaliar se aquilo era verdadeiro, se aquilo ocorria realmente daquela forma ou não, tá? Normalmente são feitos em termos de erros e acertos, né? E que vão se propagando aí pela sociedade, tá? Por que é importante a gente diferenciar, então, esse senso comum da ciência, né? É importante porque o senso comum ele está muito próximo da sociedade, ele está dentro da sociedade, ele nasce ali, né? Então, a gente tem que aprender com ele a fazer com que a ciência também vá para perto da sociedade, né? Porque a gente vai desmistificar muita coisa do senso comum que está colocado aí, né? Então, por exemplo, recentemente a gente teve as questões aí da Covid, da pandemia, e apareceram algumas coisas que estão se tornando senso comum, né? Então, como por exemplo, a vacina está causando isso, né? Eu não vou tomar mais vacina, porque a vacina está causando aquilo. Tantas pessoas morreram por causa da vacina, né? Então, essas coisas não há evidências científicas para provar isso, né? Isso se desenvolveu por falta de informação. Uma sociedade com baixo letramento científico, que consegue ser manipulado, muitas vezes por fake news, né, com interesses diversos aí, né, que acabam manipulando aquela sociedade como se aquilo fosse verdadeiro, tá? E se a ciência não chega próximo a essa sociedade, falando sobre a importância da vacina, falando sobre que as pessoas não estão morrendo por causa da vacina, né? Muito pelo contrário, a vacina veio salvar as pessoas, né? E isso acaba, esse senso comum acaba se tornando mais importante que a própria ciência, né? E a gente não pode deixar que isso aconteça. Então, a gente tem que aprender com o senso comum como estar mais próximo da sociedade. Tá? Então, por isso que eu trouxe essas duas questões aí que eu considero super importantes. E como fazer com que essa ciência faça sentido, né, para a sociedade? Né? Muitas vezes, quando você fala de ciência, as pessoas já torcem o nariz, como se fosse uma coisa extremamente difícil, como se fosse uma coisa para poucos, né? Elitista, que está lá dentro dos centros de pesquisa, muitos nem sabem que está dentro das universidades, né? Então, é colocado como uma coisa que está muito distante da realidade, que não faz parte da realidade das pessoas. E não, justamente essas pessoas não conseguem entender que faz parte da sua realidade, né, da realidade delas, porque elas não conhecem, né, não sabem. As tecnologias avançaram, mas as pessoas não sabem por que estão com um celular, por exemplo, na mão, que é carregado de tecnologia, advinda de inúmeras ciências, né, que estão ali dentro na palma da mão dela. Mas muitas vezes ela não consegue entender o que é essa ciência. Ela consegue até dizer assim: olha, esse celular está cheio de tecnologia, é a última tecnologia, mas ela não consegue dizer, por exemplo, uma tecnologia do GPS, por exemplo, para ela achar um endereço que ela vai sair e vai colocar no celular, como que isso funciona, né? Como que isso funciona? Então, isso leva com que ela fale coisas do senso comum absurdas, né? Coisas até que negam o que a própria ciência já revelou há muitos anos, como a questão da Terra não ser plana, né? Então, assim, se a pessoa tiver um letramento científico, ela conseguir entender como que funciona um processo de GPS no celular dela e dos satélites, ela vai ser impossível
ela achar que a Terra é plana, né? Então, o que está faltando muito para a nossa sociedade é a questão do letramento científico, ele conseguir compreender alguns elementos essenciais, né, científicos, mas principalmente ele conseguir compreender como a ciência faz, como a ciência ocorre, né? Porque as pessoas, elas misturam o que é ciência do que é opinião. Ciência não é opinião. Ciência tem um método, tem uma metodologia, né? Para desenvolver aquela determinada pesquisa. Não é achismo, ciência, né? E as pessoas falam, não, essa é a minha opinião. E não conseguem entender que ciência não é opinião. E como que a gente vai fazer, né, com que essa ciência faça sentido? Então, primeira coisa que a gente já vem falando é a questão do letramento científico, né? Então, a gente tornar a nossa população, desde as crianças lá, né, da primeira infância, letrada cientificamente. Isso é uma das coisas importantíssimas para que a gente leve a ciência para o cotidiano das pessoas. E o segundo ponto que eu coloco aqui é a divulgação científica. Então, a gente tem 2 itens que são fundamentais para que a gente possa levar a ciência para perto da população. E esses 2 termos, eles também se confundem, né? Muita gente confunde o que é letramento científico do que é divulgação científica, tá? Então, a gente vai procurar aqui agora a mostrar essas 2 diferenças também, porque esses são caminhos para que a gente possa fazer a ciência chegar até a nossa sociedade. Tá? Então, o letramento científico, o Norris e o Phillips, né, desde 2003, eles definiram o letramento científico. Muitos autores usam alfabetização científica. Tá? Eu, particularmente, não gosto desse termo. Esse termo, ele, na verdade, ele decorre de uma tradução equivocada, né, de literacy, né, que foi traduzido como alfabetização no Brasil. Tá? Então, é um termo como se, alfabetização, a gente parte do princípio que a pessoa não sabe nada e ela está recebendo aquelas primeiras informações. O letramento, não. A gente não vê, né, o educando como uma cabeça vazia, né? Ele já conhece algumas questões e aí o letramento científico vai ajudar a trazer sentido para aquilo que ele já conhece na observação, tá? Então, eles falam, esses autores, que o letramento científico ele é usado, né, para se referir a um dos seguintes aspectos. Então, ele traz esses aspectos aqui. Ó. Conhecimento sobre ciência, então ele traz principalmente os conhecimentos mais básicos sobre ciência, né? Os conhecimentos da física, da química, né? Conhecimentos que a gente vão ser utilizados da astronomia, para que a gente possa conhecer algumas coisas que estão no nosso dia a dia, né? Como, por exemplo, a atmosfera, como, por exemplo, a gravidade, né? São conceitos básicos e que nos fazem entender o funcionamento de determinados acontecimentos que envolvem o nosso dia a dia, tá? E a capacidade de distinguir o que é ciência do que não é ciência, que é aquilo que eu falei para vocês ali nos slides anteriores sobre a questão da opinião. Opinião não é ciência. Não é porque eu acho isso que isso é ciência, né? Não, a ciência, ela tem hipóteses, né? Ela tem um problema, ela apresenta hipóteses para esse problema, algumas hipóteses até podem vir do senso comum, né? Mas eu tenho que ir lá verificar, através de um método científico, verificar o quanto aquelas hipóteses elas vão ser confirmadas, né? Ou negadas.
Então, a gente tem que fazer com que as pessoas entendam o que é do que não é ciência, ok? A compreensão da ciência e das suas aplicações. Então, essa questão, ele não precisa saber, por exemplo, as leis da termodinâmica, mas ele precisa compreender como que aquilo funciona, como que aquilo vai impactar no seu dia a dia, tá? A capacidade dele pensar cientificamente, né? Então, por exemplo, as pessoas questionaram, voltando na história da vacina, né? Eu vou deixar para falar sobre as mudanças climáticas lá e os eventos extremos um pouco mais lá para o final, tá? Não pensem que eu vou deixar de lado isso, não. Mas estou trazendo a questão da vacina aqui, porque eu acho que é um exemplo muito bom para a gente pensar isso, né? Então, a capacidade de pensar cientificamente. Quando foi desenvolvida a vacina do Covid, com a maior assim, da urgência que o mundo necessitava, né? Um dos discursos que a gente ouviu muito e que fez com que muita gente deixasse de tomar vacinas foi a questão de, nossa, demoraram tanto para descobrir determinadas outras vacinas aí do passado, e essa vacina aí do Covid, em 2 minutos, em pouquíssimo tempo, né, os pesquisadores conseguiram descobrir, né, conseguiram desenvolver, não descobrir, né. Se essas pessoas soubessem, tivessem a capacidade de pensar cientificamente, elas não seriam enganadas por esse tipo de fake news, né? Aquelas coisas, por exemplo, de um chip ser implantado dentro da agulha, né? Então, assim, se as pessoas pensarem num tipo de agulha que é dada à vacina, que um chip não passaria ali, que precisaria de muitas outras tecnologias para poder implantar um chip para ser monitorado, né? Essas teorias da conspiração todas que surgiram, essas pessoas não seriam enganadas, né? Porque elas conseguiriam pensar cientificamente. Não. Hoje a ciência desenvolveu mais rápido a vacina, porque tinha muita gente pensando. Hoje a gente está num mundo globalizado, onde a gente troca informações com muita facilidade, e hoje a gente tem tecnologias muito maiores do que a gente tinha anos passados, há décadas, né? Para que a gente possa desenvolver, sim, vacinas com mais rapidez, tá? Então, isso tudo não seria, não, eles não se deixariam enganar, né? Tem também a questão da capacidade de utilizar o conhecimento científico na resolução de problemas. Então, a partir do momento que eu tenho um letramento científico, que eu tenho um problema, eu posso pensar, não é que eu vou usar uma fórmula para resolver um problema ali de eletricidade na minha casa. Eu posso até fazer isso, tá? Mas não é nesse sentido, mais no sentido de você ir buscar informações para tomar decisões baseadas em evidências científicas, né? Então, se eu tenho uma doença, o que o médico faz? Ele pega as evidências que tem ali, né? Que são os seus sintomas, que são os resultados dos seus exames, né? Tem um monte de evidências médicas ali, vamos dizer assim. E aí, com base no que a ciência já desenvolveu com relação àquela determinada doença, o médico ele vai fazer o quê? Olha, a gente vai seguir por aqui, ou existe esses 2 tipos de tratamento, esse aqui tem se mostrado mais eficiente que esse, né? Então a gente toma decisões mais conscientes, baseadas em evidências. E com isso a gente diminui muito as nossas probabilidades de erro, né? Ou seja, a gente aumenta muito as nossas chances de êxito, tá?
Também a gente desenvolve conhecimentos necessários para que a gente possa fazer reflexões sociocientíficas críticas, né? Não basta a gente criticar, por exemplo, a clonagem, tá? Na perspectiva religiosa, né? Ah, não vou permitir a clonagem porque a religião não permite, porque vai contra os ensinamentos de uma religião ou de outra religião, né? Mas se eu tiver os conhecimentos científicos necessários, né, para que eu possa ter reflexões sociocientíficas de maneira crítica, isso vai ser super importante. Mesmo que eu traga questões morais da religião lá, questões éticas, profissionais, né, e tudo mais, eu vou poder refletir, por exemplo, sobre um determinado avanço que a medicina pode fazer usando a clonagem, se isso vai trazer benefícios ou se isso vai trazer mais benefícios ou mais malefícios. Porque a gente tem que ter a consciência que a ciência também, ela desenvolve tecnologias, muitas vezes, que também trazem muitos malefícios, né? O caso das guerras, da bomba atômica, aí é um exemplo clássico. Então, para que a gente possa ter essas reflexões mais críticas, né? E para isso a gente precisa de conhecimento, né? Para que a gente possa compreender a natureza da ciência, né? Como que a ciência funciona, né? E entendendo o funcionamento dela, como que ela se relaciona com as culturas, né? Então, a gente vê, por exemplo, que tem determinadas culturas que não aceitam determinados avanços científicos, outras que aceitam, né? Então, a gente vê desde a história da ciência já avanços e retrocessos científicos, né? Em nome de, por exemplo, de fé, de religião, né? A gente viu aí grandes cientistas que foram obrigados a tomar cicuta, outros queimados, outros ameaçados de morte, né? Porque iam contra, né, o que naquele momento a igreja pregava, tá? Então, isso tudo é muito importante que a gente reflita sobre. E depois, né, isso que eu já falei um pouquinho ali sobre as reflexões sociocientíficas, avaliação desses benefícios e riscos, né, que a gente tem, que é o que eu falei para vocês. Se a gente tem, de um lado, benefícios, a gente também traz riscos para o outro, né, e a gente tem que colocar numa balança ética, vamos dizer assim, né, do que é melhor para a sociedade, né, do que é melhor, tá? Bom, isso é o letramento científico. A divulgação científica, por sua vez, eu trago aqui uma definição que é minha e do Marcelo Gleiser, que acho que vocês já devem ter ouvido falar muito, né? Marcelo Gleiser é um dos pesquisadores, divulgadores científicos mais importantes do Brasil, né? Ele mora nos Estados Unidos há mais de 30 anos. Eu estive lá fazendo o meu pós-doutorado com ele, e durante o desenvolvimento do meu pós-doutorado, a gente fez essa definição de divulgação científica, que também, assim como ciência, não é um consenso, tá? A gente tem muitas definições, só que com a evolução também da ciência, também houve uma evolução do conceito de divulgação científica. Então, por isso, nós sentimos a necessidade, né, de deixar um pouco mais claro quais são essas atividades que estão previstas na divulgação científica, tá? Então, a gente colocou o seguinte, que divulgação científica é um conjunto de atividades que amplia o diálogo de modo intermediado ou direto, ou seja, do pesquisador diretamente com a população, ou, por exemplo, de um jornalista entrevistando aquele pesquisador para levar para a população, tá?
entre cientistas e um público que a gente chamou de out-peers, que é fora dos pares. O que seria isso, professora? Normalmente, quando a gente fala que a gente escreve para os nossos pares, a gente escreve para cientistas das nossas próprias áreas, tá? Então, dificilmente um físico vai pegar uma pesquisa minha para ler, ou um químico vai pegar uma pesquisa minha para ler. E mais difícil ainda, eu pegar uma pesquisa de um químico ou de um físico para ler, né? Eles são cientistas, assim como eu, só que eles não são meus pares, porque os pares deles são pesquisadores da área da física, pesquisadores da área da química, né? Então, a divulgação científica, ela estabelece uma relação, então, entre os cientistas, de maneira geral, e os públicos fora dos pares também. E isso é muito importante, principalmente para que a gente possa usar conhecimentos que vêm de outras áreas fora das nossas, permitindo que a gente consiga elaborar uma pesquisa interdisciplinar. Porque, como eu nunca vou ler um artigo de física que vai sair numa revista lá, porque eu não vou entender nada, ele pode estar desenvolvendo uma tecnologia que poderia ser utilizada por mim numa pesquisa. Só que eu não entendo a pesquisa dele. Então, como que eu vou ler o artigo dele se eu não consigo compreender? Só que se um divulgador científico, né? Por exemplo, eu abro meus e-mails todo dia e a FAPESP tem um trabalho fantástico de divulgação científica que ela manda os artigos, né? Não artigos científicos, artigos de entrevistas ou artigos explicando aquela determinada pesquisa. Quando eu leio aquilo, eu posso falar assim, nossa, olha que legal isso aqui eu posso usar na minha pesquisa, vou entrar em contato com fulano, né? Ou vou conversar com um colega aqui do meu departamento ou do departamento vizinho, que é de tal área, que vai poder me ajudar a compreender de que jeito que a gente poderia usar isso na pesquisa, que seria super legal para olhar por outras perspectivas esse problema que eu estou abordando, tá? E aí, a gente colocou que o objetivo geral da divulgação científica é a conscientização pública, da ciência, tá? Então, ele quer conscientizar a sociedade, conscientizar publicamente sobre a ciência. E como objetivos específicos, em primeiro lugar, né, talvez o mais importante, é a democratização do conhecimento. Conhecimento chegando a todos, né? Então, que as pessoas possam ter acesso ao conhecimento. Segundo, promover a visibilidade institucional, outro fator importantíssimo. A gente viu que a gente foi muito atacado durante muitos anos aí já, né? As universidades e os cientistas e os jornalistas foram extremamente atacados, né? Como se a gente não estivesse fazendo o nosso trabalho. Muito pelo contrário, né? Dizendo que a gente estava promovendo uma anticiência, vamos dizer assim. É muito fácil, é aquilo que eu falei para você, se você não entende de ciência, você vai se deixar enganar por uma fake news. Se você não entende o que as pessoas estão fazendo dentro das instituições educacionais, das instituições de pesquisa, você vai se deixar enganar, né? Você compra um discurso que para você é o que mais faz sentido, tá? Então, a partir do momento que, através da divulgação científica, a gente promova a visibilidade da instituição, olha, a instituição está desenvolvendo isso, está desenvolvendo aquilo outro, vai fazer com que ninguém venha me enganar mais, não. Olha, não, que isso, ó. 98% da pesquisa brasileira é desenvolvida dentro das universidades públicas. Não, não vem falar isso, não. Olha, isso é assim, isso é aquilo outro. Os pesquisadores têm desenvolvido ciência de ponta no Brasil, né?
publicam, dão aula na pós-graduação, dão aula na graduação, fazem extensão, fazem gestão, né? Aí as pessoas vão falar, epa, não dá para ficar falando mal desse pessoal, eles trabalham, olha só tudo que eles estão fazendo, né? Uma outra coisa, né, talvez isso lá nos anos iniciais, né, do ensino, principalmente, a gente mostrar o encantamento, mostrar a beleza da ciência, né, para que a criança possa se interessar. Porque, às vezes, a gente fica dentro de uma sala de aula passando conceitos para uma criança que não vai ter sentido para ela. Se a gente levá-la para um ambiente aberto, para apresentar uma fotossíntese, para apresentar um crescimento de uma semente, para observar os planetas, para fazer algumas outras experiências, a gente vai encantar, né, essa criança. Então, a gente apresentar essa beleza da ciência. Quando eu falo de criança, é porque eu estou falando do primeiro estágio, né, que no processo formal da educação deve atrair a criança, tá? Mas eu posso encantar um adulto para a ciência, aquele que não teve oportunidade, por exemplo, de um letramento científico, muitas vezes nem de uma alfabetização escolar, né? Eu posso apresentar a beleza da ciência para ele de algumas outras formas, tá? Oferecer, né, o letramento científico, que é a parte, vamos dizer assim, escolar mesmo, da escola formal, né, da educação formal. Subsidiar políticas públicas, gente. Isso eu vou voltar lá no final depois, porque é muito importante, né? A gente vê muitas políticas públicas sendo desenvolvidas sem base científica, sem evidência científica nenhuma. Isso é gravíssimo, é gravíssimo. A gente vai ver as questões climáticas aí, a gente tem pesquisas de alto nível desenvolvidas nessa área, né? A gente tem pesquisadores, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, desenvolvendo pesquisas fantásticas que poderiam ajudar a evitar todos esses eventos extremos que a gente vem enfrentando hoje, como, por exemplo, no Rio Grande do Sul, e que as políticas públicas não estão olhando para essas pesquisas, né? É culpa de quem? Aqui a gente não vai colocar que a culpa é só dos formuladores de políticas públicas, não, né? Então, nós, os pesquisadores, temos que fazer a nossa meia-culpa também. A gente está realizando as nossas pesquisas, a gente está divulgando as nossas pesquisas como? Será que a gente só está publicando essas pesquisas e apresentando em congresso para os nossos pares? Será que a gente não precisa furar essas bolhas, né? Ir além e fazer uma divulgação científica? Às vezes não nós. Às vezes eu não tenho, por exemplo, vocação para divulgação científica, mas eu tenho que fazer os resultados da minha pesquisa chegarem a esses formuladores de políticas públicas, para que eles possam usar a minha pesquisa, porque eles não vão pegar uma revista científica extremamente especializada, porque eles não vão entender o que está escrito ali, né? Então, a gente precisa estabelecer esse diálogo, seja oral, seja através de outros instrumentos de comunicação, outros canais de comunicação, mas a gente precisa desenvolver isso. E estimular a pesquisa interdisciplinar, que eu já falei ali anteriormente, né? Da importância da gente ter acesso a coisas de outras áreas para que a gente possa, puxa, isso serve para minha pesquisa, vou falar com o físico ali, vou falar com um matemático, vou falar com pessoas de outras áreas que não da minha. Eu estou falando muito das áreas de exatas aí, porque eu sou das humanas, né? E ciências sociais, então eu estou puxando áreas opostas à minha, vamos dizer assim, tá? Mais distantes da minha, vamos dizer assim. Bom, sabendo que é letramento, que é divulgação científica, eu gostaria de falar um pouquinho para vocês, então, sobre
como a gente faz a população conhecer a ciência e, mais que conhecer, fazer com que esse conhecimento faça sentido para ela, né? Quando essa ciência faz sentido para a população. Tá? Então, aqui o robozinho, ele está dizendo assim, que ele é fruto da inteligência artificial de anos de pesquisa, de muitos anos de pesquisa, né? A gente não vai dizer que essa inteligência artificial foi desenvolvida nos últimos 5 anos, de forma alguma, né? A gente tem anos e anos aí de desenvolvimento da inteligência artificial. E a menina, ela pensa, eu sei, ela sabe, né? Então, você existe porque os pesquisadores estão desenvolvendo aí pesquisas nesse sentido há muito tempo. Então, quando a sociedade consegue compreender esse processo, tá? E aí eu trouxe para vocês aqui um link que eu gostaria que depois vocês acessassem esse link, né? Se vocês quiserem anotar aí, ou se não quiserem anotar, se vocês colocarem no Google NASA e Home and City, vocês vão achar lá tranquilamente. Por que isso, né? Que eu trouxe isso para vocês? É mostrar o sentido para a sociedade, de como que a ciência pode fazer sentido para você no seu dia a dia, né? Então, eu dei o exemplo do celular já para vocês, né? O celular está aqui na minha mão, eu sei que tem muita ciência, eu sou pesquisadora e eu não sei o quanto de ciência tem aqui. Eu sei que tem muita ciência, né? Imagina as pessoas que não são pesquisadoras, a noção que elas vão ter de quanto ou não trabalham com tecnologia de maneira geral, né? Elas não têm menos noção ainda, né, de toda a tecnologia que tem aqui nesse aparelhinho, tá? Na época da corrida espacial, né, em que a Rússia e os Estados Unidos elas estavam disputando para ver quem chegava primeiro à Lua, o povo americano passou por um período muito grave, né, de inflação alta, de desemprego alto. E aí eles começaram a questionar sobre o investimento que estava sendo feito para o homem ir à Lua. Tá? Então, acho que eles imaginavam assim, olha, esse foguetinho aí, ele está subindo, indo para a Lua cheio de dinheiro, levando todo o dinheiro que o nosso país precisa, indo lá para a Lua, e não está trazendo nada de volta para a gente, né? Gente, vocês sabem, a NASA, né, um órgão extremamente respeitado, né, teve que parar para explicar por que era tão importante no dia a dia das pessoas toda aquela tecnologia que estava se desenvolvendo para ir para o espaço, sendo desenvolvida para ir para o espaço. Porque na cabeça das pessoas, o foguetinho ia cheio de dinheiro, né? Vamos colocar assim, em linguagem bem simples, e não voltava com nada para eles, né? E nem voltava muitas vezes, né? Então, quando ele vai, né, sem tripulação. E aí, eles criaram esse site, que eu coloquei o endereço para vocês aí, onde tem uma casa e tem uma cidade, tá? Eu vou até entrar aqui para vocês darem uma olhadinha na cara do site, tá? Então, é esse o site aqui. Aí, aqui você tem, de um lado você tem explore a cidade ou explore a casa, né? Então, se você entrar aqui, por exemplo, no explore a casa, aí você tem aqui vários cômodos aqui da casa,
A gente vai entrar em um dos cômodos aqui, vamos aqui. Vamos entrar aqui na casa, vamos aqui na cozinha. Vamos entrar na cozinha. Entramos aqui na cozinha da casa. Então, todos esses pontinhos azuis aqui, ó, são coisas que foram desenvolvidas para o homem ir para o espaço. E que, em função dessa tecnologia desenvolvida, foi tornada aqui, ó, o filtro, por exemplo, né? A garrafa de filtro, tá? Que tem para filtrar água. Ela foi desenvolvida para isso. Por quê? Porque lá no espaço, a água é um elemento super importante. Então, muitas vezes, eles tinham que filtrar a própria urina para beber a água. Só que não ficou lá só. Isso foi utilizado depois aqui na Terra, né? A mesma coisa aqui, purificador de água, aqui, ó, uma coisa para quem gosta de café, né? É uma máquina de precisão de café, né? Então, tem muitas coisas, né? Então, se você quiser voltar aqui e, por exemplo, vamos pegar um quarto aqui. Então, aqui você tem algumas outras coisas, né? Então, nós entramos no banheiro. Então, você tem aqui, por exemplo, um negócio de bactericida. Então, e assim por diante. Você pode ir entrando aí nos vários ambientes, tá? Que estão disponíveis lá e também na cidade, viu, gente? Tem o da cidade também, que vocês podem entrar. E aí as pessoas conseguiram compreender. Então, por exemplo, o motoqueiro, ele usa um capacete. Esse material do capacete, que era extremamente pesado, ele ficou, de repente, leve, né, de fibra. Essa fibra, ela foi desenvolvida para o capacete do astronauta que estava indo para o espaço. Então, as pessoas começaram, a ciência começou a fazer sentido para ela. Começou, não só a ciência, como o investimento em ciência começou a fazer sentido para as pessoas, né? E aí nunca mais a NASA teve problema, tanto que ela chegou ao status que ela tem hoje, né? Eu tive a oportunidade, né, de estar lá, de entrevistar uma brasileira que hoje está lá, e é fantástico o trabalho que eles fazem lá, e eles têm até um parque lá, no Cabo Canaveral, próximo da onde tem o lançamento dos foguetes, um parque que eles fazem, inclusive levam escolas para mostrar as réplicas de foguetes, tem alguns foguetes que retornaram, que estão lá em exposição, tem um parque dos foguetes, tem um almoço com astronautas. Então, assim, eles fazem um trabalho de comunicação muito bem feito para que a população tenha orgulho e conheça, né, os motivos pelos quais se investe tanto em pesquisas espaciais. Tá? Então, acho super importante isso. Em 2019, o Brasil tem, acho que, três edições de pesquisa de percepção pública da ciência. Essa última que eu trouxe aqui para vocês foi de 2019, que foi a última que foi feita. A gente tem certeza que depois, né, a gente vai ter uma diferença. Depois de pandemia, com certeza, esses resultados devem ter mudado, tá? Então, a gente vai falar como se a gente tivesse antes da pandemia, porque a gente tem certeza, os estudiosos aí de divulgação científica de maneira geral e de percepção pública da ciência têm certeza que essa realidade mudou no pós-pandemia, tá? Não sei o quanto mudou, mas que mudou, mudou. Essa de 2019, a gente viu como que as pessoas viam os cientistas, tá? Então, tem um Einstein ali. Ali, ó, 41% das pessoas achavam que os cientistas são pessoas inteligentes
que fazem coisas úteis à humanidade. É, 23% dizem que são pessoas comuns com treinamento especial. 11% pessoas que servem interesses econômicos e produzem conhecimento em áreas nem sempre desejadas. Olha isso aqui, ó, né? 11% das pessoas, tá? Talvez porque elas não saibam aonde esse conhecimento está sendo aplicado, tá? Então, pessoas que se interessam por temas distantes da realidade das pessoas. Olha aqui de novo, né? Eu, frequentemente, quando eu vou entrevistar produtores rurais, eu trabalho muito com pequenos produtores rurais, assentados, agricultores familiares. Quando eu faço pesquisa de campo, é esse o público que eu trabalho, são os pequenos. A gente chega e pergunta para eles, né, como que é esse relacionamento com o pesquisador, se eles explicam para ele por que está sendo coletados os dados, se eles voltam para dar uma devolutiva, desculpa, se eles voltam para dar uma devolutiva para essas pessoas sobre o que os resultados da pesquisa deles, e nada, isso não acontece, muito raramente. Eu criei até um evento chamado Agroprosa, que é justamente para colocar os pesquisadores, extensionistas e agricultores para conversarem, tá? Então, assim, esse evento surgiu justamente para divulgar a pesquisa da minha orientada de mestrado, e ele acabou se tornando aí um evento fixo no calendário nosso, e ele faz esse papel de tentar colocar as pessoas para conversar, né? Aí 5% acham que são pessoas excêntricas, de fala complicada, é uma das coisas também que eu observo nas minhas pesquisas, que eles falam que muitas vezes eles não entendem o que está sendo perguntado, né? Algumas pessoas que responderam 5% não sei, né? Depois pessoas que trabalham muito sem querer ficar ricas, isso é verdade, 4%, né? E depois pessoas que formam discípulos na sua atividade de pesquisa, tá? Então, existe a percepção de que a ciência é um importante instrumento facilitador capaz de solucionar problemas. Então, as pessoas têm essa visão. Essa visão otimista abrange também os cientistas também acham isso. E 41% da amostra, eles são vistos como pessoas inteligentes, eles, os cientistas, nós, os cientistas, né? São vistos como pessoas inteligentes que fazem coisas úteis à humanidade, tá? Então, aqui uma observação que a pergunta oferecia a possibilidade de 2 opções de resposta, por isso que a gente não tem se a gente somar, a gente vai ter mais de 100% aí, tá? Aí, ainda com relação à pesquisa de 2019, foi perguntado se eles conheciam o nome de algum cientista brasileiro importante, tá? 90% dos entrevistados não sabiam, tá? 7% disse que sim e 3% não respondeu. E de conhecimento de nome de alguma instituição que faz pesquisa no país, 88% responderam que não lembrava, 9% que sim, um pouco mais do que o anterior, e 3% também não respondeu, né? Então, gente, a gente está muito distante, né? Muito distante mesmo da sociedade. Uma outra questão, né, que o museu hoje tem sido um dos principais instrumentos de divulgação científica e que muitas vezes ele não tem procura. E aí foi então questionado para essas pessoas, não só o museu em si, mas também jardim zoológico, jardim botânico, parque ambiental, até biblioteca, né, e feira de ciências.
eles responderam assim, ó, 34,5% que não existe na sua região. Então, ele não tem um museu de ciência para ir, né? 20% não teve tempo. 19% não está interessado. Então, isso, a gente precisava desenvolver esse interesse, né? 11% não sabe onde tem esse tipo de museu. 8% fica muito longe, 7% não tem dinheiro para ir. Muitos desses museus, a entrada são gratuitas e as pessoas muitas vezes não sabem, né? Então, eu estou fazendo um trabalho de letramento científico com os professores aqui, muitos deles nunca foram. A gente vai fazer uma visita no Museu Catavento, em São Paulo, e muitos deles nunca nem tinham ouvido falar do Museu Catavento. Tá? Então, são professores de ensino fundamental, e alguns sim, alguns já ouviram, mas muitos não. Né? Então, a gente vai levá-los primeiro para que depois a gente possa fazer uma visita com alunos, porque eles precisam primeiro conhecer, né? Bom, aí chegamos aqui a uma foto que eu acho que muito chocante, né? Eu acho que tem outras mais chocantes, mas eu acho que não vem ao caso aqui. Que eu trouxe para a gente refletir aqui no final da nossa palestra, né? Sobre a gente refletir, já que é um fórum, né, ambiental, sobre o uso das evidências científicas nas políticas públicas, na governança dos eventos extremos, né? Então, a gente tem aqui Porto Alegre, né, praticamente embaixo da água, né? Além das questões financeiras, a gente tem questões sociais gravíssimas com essa enchente, a gente tem perdas de vida, a gente tem pessoas desalojadas, pessoas desaparecidas, né? Pessoas que perderam absolutamente tudo, né? Envolvem questões psicológicas, emocionais, né? Então, tem uma série de fatores que são impactados por esses eventos extremos, que são causados, muitas vezes, por esse desequilíbrio ambiental, causados pelo próprio homem, né? Que muitas, assim como eu venho falando para vocês ao longo de toda a palestra, apesar da gente ouvir discursos que isso não é causado pelo homem, né? A gente sabe que muitos desses eventos, sim, são decorrentes de ações promovidas pelo próprio homem, sim, né? Então, eu trouxe aqui para vocês um pedacinho de uma reportagem, tá? Que saiu no Ministério da Ciência e Tecnologia, que ele diz o seguinte, ó, o aumento da intensidade da frequência de eventos extremos são apontados como consequências da mudança do clima, que é provocada pela ação humana, pela emissão de gases de efeito estufa. As projeções mais recentes do painel intergovernamental sobre mudanças do clima também apontam enchentes compostas e precipitações intensas causadas por múltiplas condições climáticas atribuídas à influência humana. Quem fala isso, né? Quem está falando isso é o físico, professor da USP, o Paulo Artaxo. O trágico episódio das chuvas torrenciais concentradas no Rio Grande do Sul nos últimos dias pode ser considerado a materialização do aumento da frequência e da intensidade de eventos extremos previstos pelo IPCC. Não há dúvida que esse aumento de enchentes, essas chuvas muito torrenciais, são definitivamente associadas com as mudanças climáticas e a aceleração dessas mudanças no nosso planeta inteiro. Afirma o cientista, que é um dos mais expoentes pesquisadores brasileiros sobre o tema, né? E aí, quando a gente vai fazer pesquisa sobre o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, a gente vê que isso não é um acontecimento isolado.
Então, a gente vê, tem artigos que estão fazendo um acompanhamento desde 2003. Obviamente que esse caso, né, em 2000, acho que 1941 ou 43 também teve uma enchente gravíssima, né? Mas, obviamente, que esse é a pior, né, enchente que assolou o Rio Grande do Sul até hoje, né? Está sendo considerada a pior. Mas isso não é de um dia para o outro que está acontecendo, né? Isso não é um evento isolado e não é só no Rio Grande do Sul. A gente já viu aí no litoral de São Paulo, a gente já viu em outras regiões no Nordeste, né? A gente já viu em outros países, né? Então são mudanças que estão afetando o nosso o planeta, né? Não é apenas um local ou outro. E por ação do homem, sim, tá? Então a gente tem a nossa responsabilidade, uma responsabilidade individual, mas a gente tem também uma responsabilidade política, uma responsabilidade de governança, de fiscalização, de desmatamento, e de tantas outras tantas outras fatores, né, que poderiam estar administrados para que não morresse tanta gente, para que isso acontecesse quando acontecer, se for um evento estritamente meteorológico, né, que isso não tem muito como a gente controlar, vamos dizer assim, né? Mas existe uma forma de você administrar esses riscos, né? E não é feito da maneira correta, isso fiscalização de construção em áreas onde não poderiam ter construções, né? Aí as pessoas falam, mas por que constrói a casa no morro? Por que constrói a casa no beira do rio? Porque essas pessoas não têm condições de construir em outros lugares. Então, a gente tem que olhar não para eles como culpados, porque eles estão construindo ali ou lá, né? Eles não têm condições, eles têm que morar em algum lugar, gente, né? Então, a gente precisa de ter políticas de moradia, a gente precisa ter políticas de proteção ambiental, a gente precisa ter fiscalização, que é super importante, que muitas vezes a gente até tem a legislação, mas não tem a fiscalização. Então, isso tudo nos faz refletir muito sobre a importância dos formuladores de políticas públicas e das governanças de utilizarem essas evidências científicas. Não é de hoje que esses documentos estão sendo produzidos, que essas pesquisas estão sendo produzidas, né? E todo ano gente, me desculpem, caiu a conexão. Eu vou finalizar agora, tá? Então, eu vou voltar aqui com a minha apresentação. Eu estou concluindo já. Então, só retornando aqui, a gente leu, né, esse pedacinho de notícia aqui, e aí, só para a gente ter uma ideia e a gente voltar naquela reflexão de quem a ciência serve, né, eu trouxe essa outra informação aqui do jornalista André Trigueiro, né, que vocês conhecem, que é um jornalista voltado para as causas ambientais, a principal pauta dele é essa. Ele traz a seguinte informação: o deputado gaúcho Lucas Redenecker foi o relator do projeto aprovado em março na CCJ da Câmara, que autoriza o desmatamento de 48 milhões de hectares de campos nativos, área equivalente à soma dos estados do Rio Grande do Sul e Paraná. A crise climática não é obra do acaso, né? Então, ele traz essa informação
que é totalmente incoerente, né, com o que está acontecendo. Então, por um lado, você tem eventos extremos ocorrendo e assolando toda uma população, e do outro você tem a política, né, aprovando um projeto que vai beneficiar a quem? Vai beneficiar poucos, né? Vai beneficiar os grandes produtores, né? Não os pequenos produtores, não o indivíduo. Ele vai beneficiar poucos, né? Mas que tem muito. Então, a gente tem que refletir sobre isso. A quem que essa ciência serve, né? Será que ela está servindo a todos? Será que essa ciência ela está se fazendo ouvir, né? E assim, eu não quero dizer que os pesquisadores são vilões, não, tá? Eu não quero. Eu quero trazer uma reflexão em que todos nós temos um papel, né? E que esse papel deve ser refletido. Porque se eu tenho dados, né, que apontam para problemas que estão acontecendo, eu tenho que fazer essas informações chegarem a quem está formulando as políticas públicas, a quem está fazendo governança de problemas como esse, desses eventos extremos, né? Para que essa política essa ciência possa ajudar a todos e não a um grupo seleto, né? Porque o que a gente percebe que a ciência de qualidade ela não está comprometida com interesses políticos e econômicos, tá? Mas a gente tem cientistas que desenvolvem pesquisas, muitas vezes bancadas por grandes grupos econômicos que trazem informações enviesadas, né? Então a gente tem que tomar cuidado disso, então a gente tem que separar. Só que aí, na hora que esses políticos, né, como o caso desse deputado aí, eles querem trazer evidências que científicas, aí no caso, né, vamos colocar assim, científicas, que falem em benefício deles, eles acabam fomentando esse tipo de pesquisa, que acaba tendo resultados enviesados e que pode favorecer uma coisa que a pessoa está defendendo. Então, muitas vezes, essa ciência não está servindo a todos. A ciência de qualidade e a ciência não comprometida com interesses econômicos, essa visa o benefício de todos, né? Ou de grupos, mas grupos em que você está beneficiando uma sociedade e não grupos em que você está beneficiando grupos econômicos, tá? Então, acho que a gente tem que refletir sobre isso. A gente vai atender só alguns, né? A gente viu aí na época que ainda não se tinha, que se começou a falar da questão do cigarro causar câncer, em que a indústria do tabaco ela fomentou pesquisadores para dizer não, olha aqui, não tem evidências que falam isso quando já tinha evidências científicas gravíssimas, né? E a empresa, as empresas tabagistas fomentavam pesquisadores para chegar no que eles queriam, né? Então, a gente vê que tem também esses dois tipos de ciência. Ciência que está comprometida com interesses econômicos, né? A ciência que não é uma ciência de qualidade, não é uma ciência que tem uma metodologia segura, uma metodologia reconhecida pelos pares, né? Então, a gente vê, por exemplo, cientistas brasileiros que foram até o Senado
até a Câmara de Deputados foram defender, por exemplo, o tratamento de ozonoterapia, sendo que a pessoa não tinha um artigo publicado sobre isso, né? Foram defender que a vacina tinha problema, estava causando problema, estava causando convulsão, estava causando isso, aquilo, sendo que a pessoa nem era da área, né? Então, a gente tem que tomar cuidado e refletir, né, para quem que essa ciência está servindo também, né? O que a gente está buscando, né? A gente vai buscar a beneficiar alguns setores só em detrimento de outros? O que a gente tem que fazer, tá? Então, nesse sentido, a gente vê o pesquisador que está comprometido com a sociedade, que quer melhorar, que quer trazer descobertas que possam curar doenças, descobertas que possam melhorar a produtividade de maneira sustentável, né? A gente tem pesquisadores que estão buscando sistemas de produção integrados, em que ele vai trazer mais benefícios, né, ambientais ao mesmo tempo, de bem-estar animal, de proteção do solo. Então, a gente tem cientistas muito comprometidos, mas, por outro lado, a gente tem que ver que a gente também tem uma ciência de baixa qualidade, uma ciência que se vende muitas vezes. Então, a gente tem que pesar essas duas coisas, tá? E se a população estiver estiver alfabetizada, não vou usar letrada, tá? Não vou usar o termo alfabetizada, não. Se ela estiver letrada cientificamente, vai nos ajudar a cobrar essa ciência de qualidade, né? Vai nos cobrar que essa ciência de qualidade, sim, esteja trazendo evidências para as políticas públicas, para as governanças, né? Para a mídia, sendo levada para a mídia. Então, essa ciência, sim, chegando de fato aonde ela tem que chegar, tá? E aí não é papel só do pesquisador, né, ou do cientista, é papel da população na cobrança, né, na fiscalização que isso tem que acontecer, e é papel também dos políticos, dos formuladores de ciências públicas, de ouvir, de buscar. Se ele não tem conhecimento sobre, ele tem que ter uma responsabilidade, né, gente? É muito sério. São vidas que são perdidas em função de aprovações como essa, né, de desmatamento de áreas enormes, e que vai ocasionar mais enchentes, e que vai ocasionar desgaste do solo, que vai ocasionar perda de biodiversidade naquela região. Então, tudo isso tem que ser muito refletido. Então, isso tudo tem que ser um conjunto, né, de atores, não tem que ser só o pesquisador, né? O pesquisador em conjunto com a sociedade, em conjunto com os políticos, né? E para isso, a sociedade também tem que escolher políticos mais comprometidos com a causa que ela está defendendo. Então, se ela defende causas ambientais, ela não pode eleger, né, políticos que são contrários a causas ambientais, né, como a gente vê acontecendo. Tá? Gente, acho que eu já ultrapassei muito meu tempo. A gente fica por aqui, as minhas referências. Eu vou depois, se tiver como, disponibilizar esses slides para quem assistiu a palestra e tiver interesse, né, em ter acesso a esses slides, eu posso disponibilizá-los. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado, fiquem bem e vamos cumprir o nosso papel, né? Seja ele de cobrança, seja ele de divulgação científica, seja ele de letramento científico, seja ele de conscientização, seja ele de defesa ambiental, seja ele qual for. Vamos cumprir da melhor forma possível o nosso papel. Obrigada a todos.